Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre a reforma tributária. Propostas para tornar mais justo o sistema tributário no país circulam no Congresso há anos, mas até hoje não se tornaram uma prioridade para os parlamentares. Se aprovadas, as mudanças poderiam destinar mais recursos para as áreas sociais, como reivindicaram as recentes manifestações populares, além de aliviar o peso da carga de impostos, taxas e contribuições para a grande maioria da população brasileira. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Fabrício Augusto de Oliveira, economista e professor da Fundação João Pinheiro. Olá, professor Fabrício, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer é todo meu. Professor, conta pra gente, por que o país precisa de uma reforma tributária? Qual a importância dela para o país? Bem, eu acho que aí há várias questões que devem ser consideradas. A primeira é de que a reforma tributária é muito importante para destravar os caminhos do crescimento sustentado. O segundo ponto relevante numa reforma tributária é que é necessário também o governo promover uma melhor redistribuição da cobrança de impostos entre os membros da sociedade, já que o sistema tributário é altamente prejudicial do ponto de vista da justiça fiscal. O terceiro ponto também que eu destacaria é que é necessário também fazer uma revisão do modelo federativo, porque hoje governos estaduais e governos municipais são altamente dependentes do governo federal para a implementação de políticas públicas. E isso limita muito o atendimento das demandas da população por serviços públicos. Ainda agregaria um quarto ponto, que é a grande complexidade do sistema tributário, que é dificilmente não é inteligível para a maioria dos agentes econômicos, sobre quanto irão de pagar de impostos, sobre qual será o seu esforço tributário para atender às necessidades do governo, já que as regras mudam continuamente. Sim. Não é? Então, acho que a reforma tributária ela é essencial para enfrentar esses vários desafios. Agora, professor, por que tanto se diz que o Brasil tem um sistema tributário injusto? Na prática, como essa injustiça se processa? Eu acho que o sistema tributário brasileiro ele deve ser considerado um dos mais injustos do mundo. Quando nós consideramos o sistema tributário injusto, é que ele lança o maior ônus da tributação exatamente sobre as classes menos favorecidas, não é a população de menor renda. Então, só para exemplificar, no caso do Brasil, onde nós temos uma estrutura tributária que é grande o peso dos impostos indiretos, são impostos considerados teoricamente regressivos, não é? Ou incivilizados, até poderíamos chamar assim. Não é? A carga tributária incidente sobre a população que ganha até 2 salários mínimos, segundo as últimas pesquisas que foram realizadas, não é? Absorve 48%, 49% de toda a sua renda. Enquanto para a população que ganha mais de 30 salários mínimos, esse percentual não vai além de 30%. Isso mostra a grande injustiça da estrutura tributária brasileira. Penaliza mais a população de baixa renda, os pobres, não é? E beneficia muito os ricos. Ou seja, cobra-se mais de quem tem pouco e muito menos de que tem mais. Nesse sentido, professor, quais mudanças deveriam ser feitas na sua avaliação, entre as várias propostas em discussão, para que tivéssemos uma estrutura tributária mais justa? Olha, são várias mudanças que geralmente são apontadas para melhorar a progressividade da estrutura tributária. Algumas mais relevantes são a de imprimir uma maior progressividade ao imposto de renda, elevar a alíquota teto do imposto de renda, que hoje está em 27,5%. Quando o senhor diz imprimir mais progressividade, seria exatamente taxar mais quem tem mais recursos, é isso? Exatamente, cobrar mais quem tem mais.
Mas esse é o princípio da equidade fundamental na teoria das finanças públicas, não é? Então, fazer uma modificação importante na estrutura do imposto de renda, não é? Na sua progressividade, não é? O imposto de renda no Brasil até 1987, ele tinha uma estrutura bem mais progressiva do que a atual, as alíquotas iam até 50%. Poder-se-ia também explorar mais os impostos sobre patrimônio, então, os impostos sobre, não é, sobre as propriedades, tanto imobiliária como de automóveis, como, não é, de terras e assim por diante, não é? Que hoje no Brasil representam uma arrecadação muito ínfima, que não vão além de 1% do PIB, apesar de termos aí 6, 7 impostos sobre o patrimônio. E o importante, reduzir o peso da tributação indireta sobre em relação à arrecadação do governo. Na prática, como é que seria isso? Como é que funciona isso? Bom, na prática, isso passaria pela realização de uma reforma tributária abrangente que contemplasse essas questões. O que todas as propostas apresentadas nos últimos tempos não consideram, não contemplam. Então, nós temos tido aí um fatiamento das várias propostas de reforma, mas sempre a questão da justiça fiscal, ela permanece de fora dessas propostas. Outra proposta discutida, apresentada por alguns economistas e pesquisadores, diz também respeito a tributar remessas de lucros de empresas estrangeiras ou taxar mais o sistema financeiro. Isso também poderia ser colocado em discussão aí como uma forma de incentivar o reinvestimento no país, professor? Não, eu acho que sem dúvida alguma, né? O sistema financeiro, ele é um dos setores no Brasil que é ou infenso à tributação ou muito suavemente taxado. Não é? Aplicações financeiras de uma maneira geral, bancos, ganhos em bolsas de valores e de mercadorias, não é? De uma maneira geral, as aplicações financeiras, elas são muito subtaxadas. Então, é um grande campo para se explorar essa questão. Quanto às empresas remessas de dividendos para o exterior, o governo tem avaliado do ponto de vista da política econômica e da necessidade de investimentos no país, investimentos produtivos. Agora, quanto às aplicações financeiras em bolsas, em títulos da renda fixa, isso aí realmente não traz ganhos importantes para o país. Aí, nesse caso, a cobrança de impostos sobre esses ganhos, elas teriam de ser consideradas. Certo. Professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Sim. Não importa se o produto é supérfluo ou de primeira necessidade. O valor pago em impostos consome boa parte da renda dos brasileiros. Só no ano passado, os tributos foram equivalentes a 36% de tudo que foi produzido no Brasil. Nós temos uma carga tributária onde 75% é sobre consumo e mão de obra, sendo que 50% dessa carga é sobre consumo. Consumo é uma carga regressiva e indireta. O que vem a ser isso? Regressiva paga mais quem ganha menos. E indireta significa que sempre é repassado e quem paga é o trabalhador, o consumidor na ponta. Então, essa história de que o empresário paga imposto, ele simplesmente se repassa. É o trabalhador que está bancando. O peso dos impostos aqui é comparável ao de países ricos e com serviços públicos de boa qualidade. Só que no caso brasileiro, a população ainda sofre com a precariedade dos sistemas de saúde e educação. O que nós precisamos mudar é o perfil dessa carga tributária, tributando como ocorre às vezes na maioria dos países do primeiro mundo, mais patrimônio, os grandes patrimônios e renda, do que consumo e mão de obra, porque aí você estaria usando o sistema tributário para distribuir renda e não para aumentar a pobreza e a exclusão social. A pensionista Luísa Bones sabe bem o que é isso. Na casa dela, parte da renda mensal está comprometida com o pagamento de impostos diretos no consumo e também com os descontos no contra-cheque. Tudo que eu uso, que eu preciso, que eu compro, eu acabo pagando o imposto, né? Em tudo isso, no supermercado,
luz, água, telefone. Luísa não se importaria em pagar tantos impostos se pudesse contar com os serviços essenciais à sobrevivência da família. Quase a metade dos seus rendimentos são usados para arcar com o plano de saúde e a escola particular do neto. Vejo que o imposto que eu pago não é revertido naquilo que realmente nós precisamos, que é saúde e educação. Vou citar o caso específico da União no orçamento de 2010, que, por exemplo, 44% ficou para pagar ou para refinanciar a dívida ou para pagar juros e os encargos da dívida. Ou seja, acaba ficando com os banqueiros e não com a sociedade. Quer dizer, isso não é retornado para a sociedade em forma de serviço público, prestação de serviço público de qualidade. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e o Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais, é possível ter um sistema tributário mais justo. Recentemente, as duas instituições lançaram uma cartilha com o objetivo de esclarecer à sociedade sobre a cobrança dos impostos no país. A população, no geral, que paga impostos via produtos, ou seja, via o consumo, ela não tem clareza. Muitas vezes chega-se ao ponto de achar, eu não pago imposto. Quando, na verdade, paga-se muito imposto. Então, a primeira questão que foi pensada é dar transparência a essa tributação. Num segundo momento, essa cartilha partiu para a discussão não só da informação do consumidor, mas também algumas ideias apresentadas nessa cartilha tratavam da questão de melhorar a forma de tributar. A cartilha traz algumas propostas de alterações na legislação tributária. Entre elas, a tributação de bens supérfluos e de luxo, cobrança de imposto de propriedade de veículo automotor, o IPVA, de aeronaves e embarcações, criação do imposto sobre grandes fortunas. O material também sugere o aperfeiçoamento do sistema de tributação, como a correção da tabela do imposto de renda e aumento dos impostos sobre propriedade da terra. A campanha do Imposto Mais Justo do Sindifisco de Minas Gerais defende de forma clara que os ricos devem pagar mais impostos do que os pobres. Você pega, por exemplo, o caso da energia elétrica, onde você pega 4 tributos sobre consumo, e isso dá quase 70% do valor da tarifa. Luciana mora nesta casa modesta. Tem uma geladeira, um chuveiro, um aparelho de TV, 4 lâmpadas e gasta em média 150 kWh por mês. Quantas pessoas moram na sua casa e quais os eletrodomésticos você tem? 2 crianças, um adulto. Televisão, geladeira e tanquinho. Famílias como a da Luciana não deveriam pagar o ICMS. A isenção em Minas é dada para quem consome até 90 kWh. Mas é praticamente impossível que uma família tenha um consumo tão baixo. É simples. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Agora, professor, por que é tão difícil se aprovar uma reforma tributária no Brasil? Porque trata-se de um assunto que está, pelo menos, no Congresso há anos, né? Sim, a dificuldade é que são muitos interesses envolvidos numa reforma tributária. É um tema muito delicado, porque mexe com muito o interesse de muitos agentes econômicos. Quer dizer, do próprio governo federal, que tem sempre interesse em não perder receitas, e uma reforma mais modernizadora poderia provocar isso. Envolve os governos estaduais e também municipais, não é, que, de certa forma, também temem perder receitas e, mais importante, perder o controle sobre os seus instrumentos tributários, que poderiam ser manejados para promover o desenvolvimento econômico. Envolve os empresários, em virtude dos impactos que a tributação provoca sobre a produção, sobre o custo Brasil e assim por diante. E envolve os contribuintes, que na verdade são os que têm menos poder de se defender das investidas tributárias do governo. Então é uma reforma extremamente delicada. Conciliar esses interesses. Conciliar esses vários interesses. Às vezes interessa para o governo federal, mas prejudica os governos estaduais. Não é? Como também prejudica a produção nacional
e prejudica os contribuintes. Então, é extremamente complicado conciliar esses vários interesses. Por isso que ela termina tendo a maior dificuldade para avançar. Agora, o governo federal chegou a apresentar uma proposta de reforma tributária, né? Mas ela me parece que não leva em consideração alguns desses pontos que nós conversamos aqui. Não, né? a proposta do governo federal que hoje está em discussão no Congresso é uma reforma que não chega a ser uma reforma. Eu acho que é um pequeno remendo da estrutura tributária. Em primeiro lugar, porque está focada na reforma do ICMS. E em segundo, porque é um aspecto do ICMS. Não enfrenta todos os problemas deste imposto. Então, dentro de uma estrutura complexa, não é, a discussão no Congresso está sendo feita sobre um aspecto do ICMS, que diz respeito à unificação das alíquotas interestaduais. Certo. Agora, professor, dessas medidas que o senhor elencou, quais seriam as mais urgentes na sua avaliação, que trariam mais impactos diretos para a população, mais benefícios diretos para a população? Olha, eu acho que dessas medidas, eu acho que uma revisão do imposto de renda seria fundamental, principalmente para a classe média. Atenuar a tributação sobre a classe média, que hoje compõe corresponde a uma massa importante da população, não é? Uma parcela importante da população. A revisão também dos impostos sobre o patrimônio e a atenuação da tributação indireta. Certo. Agora, professor, como a sociedade pode participar, já que o senhor está falando aí da população? Algum fórum específico, alguma maneira dela tomar mais conhecimento sobre esse assunto, poder opinar? Existe alguma coisa nesse sentido, um site, por exemplo, enfim? Bem, a dificuldade da população participar desse tema é que ele é muito técnico, né? Sim. Então, e a população não dispõe de muitas informações sobre isso. Eu acho que há algumas iniciativas importantes que foram tomadas ultimamente, criação do impostômetro, a transparência sobre os impostos que estão sendo pagos nos preços dos produtos. Uhum. E a população, nesse sentido, ela tem de buscar mais informações para se ter uma consciência tributária, não é, do papel que o Estado desempenha nesse processo. E para poder se cobrar mais do Estado melhores serviços. Porque me parece que, embora essa reforma não tenha aparecido, por exemplo, nas recentes manifestações populares, pelo que o senhor aponta aí, ela é uma reforma estrutural para destravar o crescimento do Brasil, né? Eu acho que não é a única, mas é uma das mais importantes. Então deveríamos ter essa bandeira também nas manifestações populares. Certo, professor Fabrício Augusto de Oliveira, agradeço a participação e a gentileza dos esclarecimentos aqui para esta classe. Eu agradeço imensamente participar desse programa.